galera, voltamos com mais um vídeo. E dessa vez nós vamos falar aí do trailer de Guerra Civil. Então, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Primeiramente, quero deixar claro que trailer foda. Sério, eu não esperava, sinceramente. Quando foi anunciado que teria o trailer de Guerra Civil hoje, eu não esperava que fosse tão foda quanto foi. Ó, primeiro ponto que eu acho interessante, eu acho que eles na verdade, são 4 pontos de extrema importância para o trailer. Primeiro, apesar de não deixar muito claro toda a questão da história do filme, como que vai ser a história, eu acho até bom não ter toda a história, mas a gente pode perceber os pontos certos e centrais do conflito geral, porque a gente vê lá o cara conversando com os Vingadores, falando sobre os acontecimentos que foi retratado nos outros filmes, como a Sokovia, o Washington, o Nova York, o Chitauri e toda a confusão que os Vingadores causaram. Nesse ponto eu acho importante a gente ressaltar essa questão. Eles causaram muitos estragos. E até então, nunca se fala quem paga os danos causados pelos atos heróicos dos heróis. Então a gente sabe que quem paga a conta acaba sendo o governo. Então um dos motivos que pode estar gerando aí esse conflito no filme seria exatamente isso. O governo querendo que registre todos os heróis, para que quando acontecesse alguma catástrofe nesse nível que foi o da Sokovia, eles saibam quem eles têm que direcionar, talvez um processo, alguma coisa. Isso é um pouco até do que realmente acontece ali no Guerra Civil, nos quadrinhos. Só que eles não podem retratar da mesma forma. E outros pontos que é válido ressaltar é a questão do conflito entre o Steve e o Tony. A gente vê que os dois estão basicamente em lados opostos, exatamente pelo que eles já não se davam bem nos outros filmes. Então a gente já sabe que realmente tem esse atrito entre eles. E no caso, a questão do Buck ser julgado, ser preso pelos crimes que ele cometeu, o Steve não concorda com isso, o Capitão não concorda com isso. Então a gente já vê aí a formação do confronto. Outro ponto que eu achei sensacional foi a participação do Homem-Formiga e a participação do Pantera Negra. Cara, o Pantera Negra, a gente viu ele um pouco mais em ação ali na luta, a gente viu que vamos ter uma perseguição, onde ele vai participar da perseguição. Infelizmente parece que nesse filme não vai ter nenhuma retratação de Wakanda, mas como a gente viu em Vingadores, eles mencionaram Wakanda, então a gente já sabe ali mais ou menos que Wakanda existe e da onde veio o Pantera. Eu não sei se eles vão dar uma introdução ao personagem, demonstrando o que ele fez, o que ele não fez, mas a gente sabe que ele vai estar presente no filme. E as cenas que ele participou foi sensacional. E no caso, isso me lembra a questão do primeiro quadrinho ali, que dá um pouco a origem da questão digamos assim, da Guerra Civil. Aonde em uma reunião, isso nos quadrinhos, uma reunião secreta entre o Tony Stark, o Senhor Incrível do Quarteto Fantástico, o Professor Xavier, o Pantera Negra, deixa eu ver quem mais, o Namor, né, representando Atlantis, e deixa eu ver quem mais, o Doutor Estranho. Eu não lembro muito bem de todos os membros que estavam lá, mas a discussão deles seria exatamente essa, porque eles falam sobre a guerra que teve entre os Krees e os Krays, eu acho que, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrigem nos comentários. Mas eles falam, nesse quadrinho, eles falam dessa questão, e que se todos tivessem compartilhado as informações, porque cada um sabia um pouco da situação, mas ninguém tinha concreto quais seriam
seriam as atitudes. Então, se todos tivessem se unido, tivesse um grupo formado, liderado e tal, eles saberiam e poderiam ter evitado a situação. Nesse Guerra Civil do cinema, a gente não vai ver ainda esse combate entre os Krees lá, mas dando continuidade ao trailer. A outra participação que eu achei interessante foi do Homem-Formiga, porque sempre quando tem nos quadrinhos a participação do Homem-Formiga e do Gavião, ele usa a flecha e o Homem-Formiga pega uma, digamos assim, uma viagem na flecha. Ele vai lá, segura a flecha e acaba indo. E nesse trailer a gente viu exatamente esse ponto, aonde o Gavião Arqueiro joga a flecha, o Homem-Formiga está lá e depois vai para dar um soco no Tony Stark. Então eu curti essa questão, esse ponto, digamos assim, esse elemento que traz uma referência dos quadrinhos muito foda, então eu curti bastante. Um outro detalhe foi a questão assim, que a gente já viu os confrontos, vimos que o Visão, ele já estaria do lado do Tony Stark e a Feiticeira Escarlate estaria do lado do Capitão América. E a gente já viu ali alguns confrontos entre eles. E no finalzinho, já com chave de ouro, aparece o Homem-Aranha. Cara, que aparição! Tá, foi pouco, mas já fez a gente pirar o cabeção. Pra quem é fã do herói, sabe a importância dele na participação aí da Guerra Civil e sabe que essa importância vai ser representada. Talvez não como é nos quadrinhos, porque nos quadrinhos, pra quem não sabe, ele fica pulando de um lado pro outro, entre os times. Ele ajuda o Capitão América, ajuda o Tony Stark e acaba no final, ele escolhe um time e fica só nele. Porém, nessas consequências dos atos aí, a gente já viu que ele vai estar no time do Tony Stark. Eu queria muito ter a representação aí de uma guerra civil igual nos quadrinhos, que é muita gente lutando. Mas no caso ali tá bem resumido e a gente entende um certo motivo de estar pequeno. Mas, como eu falei, a participação do Homem-Aranha, por mais que tenha sido pequenininha, fechou o trailer com chave de ouro. Não vejo a hora de chegar logo aí, digamos, abril, vem em mim que eu tô facinho, digamos assim. Porque, sério, eu não vejo a hora de assistir o filme. E aí, você assistiu o trailer? Se você ainda não assistiu o trailer, link na descrição, tem o trailer lá completinho pra você. Além do trailer, eu também fiz um vídeo de reaction. Se você não viu, acesse aí a fanpage do canal, o vídeo de reaction está lá. Então, cara, eu não vejo a hora. Coloque aí nos comentários a sua opinião do trailer e se gostou, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!